gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Café com Cinema. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é a expansão hollywoodiana ao redor do mundo. É mesmo, Hollywood desde muito cedo, nos primeiros dias, digamos, que começaram a gravar, ele já teve uma ideia, ou melhor, os estúdios já tiveram uma ideia e vontade de expandir os seus horizontes, levar os seus filmes ao redor do mundo mostrando a sua arte. E isso foi muito importante, porque ali, além de ajudar o mercado americano por um todo, ajudou também a outros países com a distribuição e vendas de bilheteria. Você pode pensar que não, mas a cultura americana, ela influenciou e influencia até hoje nas escolhas de muitos países. Mas eu quero falar com você primeiro sobre a exportação de filmes. Isso mesmo. Hollywood, como eu falei, desde os primeiros dias pensou em exportar os seus filmes. E isso foi muito bom para o cinema mundial, porque assim ajudou outras pessoas a conhecer tanto o cinema quanto Hollywood. E Hollywood conseguiu distribuir os seus filmes ao redor do mundo e tendo um valor bem significativo, apesar de os filmes serem preto e branco e mudo. Não podemos esquecer dessa parte. E isso ajudou também para as décadas seguintes, aonde os filmes cada vez mais se tornaram referência mundial. Outra coisa interessante, como eu falei, sobre a influência cultural. Por incrível que pareça, todo mundo quer viver a vida americana, apesar de não ser muito o que as pessoas pensam. Eu posso dizer por experiência própria. Aqui não é um mar de rosas, mas com certeza é muito melhor do que em muitos países ao redor do mundo. Mas essa influência de vida americana, cultura americana, o que eles comem, o que eles vestem e como eles falam, influenciou muito a cultura mundial. E isso fez com que muitos países pegassem a cultura americana como referência e, através dos seus filmes, eles conseguiam entender como é que muita coisa funcionava. Mas uma coisa bem interessante, gente, não esqueçam, filmes muitas vezes escondem muitas coisas, como por exemplo, Calçada da Fama não é exatamente aquilo que muitas pessoas pensam. Eu vou fazer um vídeo logo contando e mostrando como funciona tudo aquilo. Mas isso é uma coisa que, apesar dos filmes tapar um pouco o que é real e o que é ficção, ajuda muito as pessoas a se inspirarem e imaginarem, até mesmo sonharem como é a vida americana. Uma outra coisa bem interessante foi o desenvolvimento do mercado internacional cinematográfico. Realmente Hollywood foi pioneira nessa parte, porque Hollywood, além de levar os seus filmes a outros países ao mundo afora, ele também ajudou outros países na parte de distribuição e comercialização desses filmes, ajudando a alavancar também a economia ao redor do mundo. Então, Hollywood teve um papel muito importante, não só para os Estados Unidos, mas para a economia cinematográfica ao redor do mundo. Isso fez com que Hollywood fizesse parcerias com outros países, fazendo como se fosse um coprodutor, e isso ele conseguia transformar filmes ou adaptar filmes estrangeiros para o mercado americano, ajudando os dois lados, fazendo com que os americanos conhecessem a cultura mundial de uma forma mais simples, digamos assim, porque às vezes é meio complicado de trazer culturas de fora sem ter um toque doméstico, podemos dizer assim. Outra coisa bem interessante que Hollywood fez foi fazer produções desde o início de alto valor. Essas grandes produções que a gente fala sempre, então, isso aconteceu lá atrás. Isso fez com que Hollywood se tornasse realmente um marco no cinema mundial, fazendo com que muitos países não conseguissem alcançar o nível cinematográfico que Hollywood tem até hoje. Então isso também foi muito importante para as pessoas ficarem focadas no que vai acontecer no próximo ano ou no próximo Oscar. Isso é uma coisa bem interessante, porque isso mostra como Hollywood conseguiu fazer como se fosse um mapeamento geral do mercado, trazendo toda a atenção para Los Angeles, tornando ela a capital mundial do cinema. Isso é bem importante falar, porque apesar de muitas produções não estar acontecendo mais dentro de Los Angeles devido aos altos custos de autorização para filmagem e imposto da Califórnia, Hollywood continua sendo Hollywood. Eu sei, muitas empresas saíram daqui
por causa dos altos custos de produção. Mas eles ainda conseguem ter essa marca de grandes estúdios com grandes produções, porque apesar das produções muitas vezes ser até internacionais, é tudo feito e publicado aqui primeiro. Então isso é uma coisa muito importante que Hollywood se tornou realmente pioneiro nessa parte. Outra coisa muito importante, além das parcerias internacionais, foi o desenvolvimento da tecnologia em si para o digital e os streamings. Hoje em dia é muito comum a gente ver essas grandes produções realizadas em plataformas de streaming. Mas isso, gente, aconteceu por um processo por um todo. Ele foi indo gradativamente e Hollywood foi se adaptando muito. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu chegar na década de 50, vocês vão entender melhor por que tudo isso aconteceu. Hollywood, ele teve a mudança na década de 50 para a televisão e foi aí onde realmente ele teve que se reinventar. Porque as pessoas não queriam mais ir para o cinema e sim ficar assistindo televisão no conforto da sua casa. Mas eu vou falar isso mais pra frente. Mas uma coisa a gente pode ter certeza que é, Hollywood, não importa o que aconteça, eles vão dar um jeito de se reinventar. E isso é muito importante pra gente entender também até como funciona o cinema brasileiro, que eu vou falar mais pra frente, que é onde a gente consegue ver por que muitas das nossas produções às vezes são baseadas ou não no cinema hollywoodiano. E por que a gente muitas vezes consegue até chamar atenção ao redor do mundo. Então, isso é muito importante para todo o cinema americano e para todo o cinema mundial. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu venho a semana que vem com mais curiosidades e sem falar que eu tenho uma matéria especial do Oscar, gente. O Oscar está acontecendo no próximo domingo, então nós vamos ver quem serão os grandes vencedores. Não se esqueça também que eu tenho todo dia os pequenos vídeos mostrando como está sendo a construção de toda a estrutura para a noite de gala mais esperada do ano. Eu volto a semana que vem com as curiosidades do Oscar. Sim, nós vamos fazer uma live falando sobre tudo que vai acontecer na noite de domingo. E você, já tem o seu favorito? Quem é? Então, deixe o comentário aqui abaixo, deixe o seu joinha, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau, tchau!